Chegando aqui pra vocês mais um vídeo de dicas Netflix, né? Aquelas indicações marotas que a gente sempre tenta trazer aqui pra vocês. Toda semana, pelo menos, a gente vem pra trazer alguns filmes que a gente acredita que sejam interessantes pra vocês, beleza? Então por isso que a gente tenta alternar o máximo possível de gêneros, né, nos filmes que a gente indica, pra poder agradar o máximo de pessoas possíveis. Porque eu sei que vocês vêm aqui famintos pra saber qual filme pode ser interessante pra assistir nesse final de semana, né? E a gente não gosta muito de frustrar vocês, né? Por isso que a gente traz uma variedade muito grande de gêneros nas indicações aqui pra vocês. Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de indicação de filmes na Netflix. E a gente começa essa lista de hoje com o filme Negação. Não sei se você já ouviu falar dele, ou se você já até assistiu esse filme lá na Netflix, mas ele não é um filme tão falado assim, e mesmo assim tem muita qualidade. Por exemplo, temos ela no elenco, Rachel Weisz, que é uma atriz diferenciada, né? E um elenco muito bom por trás também, podendo apoiar essa história. E esse filme tem uma história muito delicada e importante para nossa história no geral, né? Ele é baseado em fatos, então ele conta uma história que já existiu pelo ponto de vista do diretor Mike Jackson. Então ele traz pra gente um olhar ali muito interessante para aquele momento. Mas vamos lá pro enredo para você poder entender um pouquinho melhor sobre o filme. Deborah Lipstead, que é a personagem vivida pela Rachel Weisz, é uma conceituada pesquisadora que em seu livro ataca veementemente o historiador David Irving, que prega que o Holocausto não existiu e é uma invenção dos judeus para lucrar mais. Ou seja, o cara bate de frente com a história, né, com fatos, dizendo que o Holocausto, por exemplo, não existiu. E ele acaba se sentindo muito prejudicado por ela, né, pelo livro que ela publica, que ela fala mal dele, ela fala das aberrações que ele diz, né, e por causa disso ele entra em um processo por difamação contra ela. Sim, olha só que absurdo. Só que no caso das leis britânicas, é a ré que precisa provar a veracidade das acusações. Não é igual aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, que você é inocente até que se prove o contrário. Você que foi acusado tem que provar que tá certo. Isso lá na Inglaterra, né? No caso, no Reino Unido. E aí que tá, né? Olha que bizarro é esse julgamento, porque você coloca à prova a morte de vários judeus ali no meio da Segunda Guerra Mundial. E o pior, né? O mais bizarro ainda é que esse julgamento aconteceu de verdade, de fato. Afinal, esse filme é baseado em fatos. E envolveu vários historiadores, vários pesquisadores, vários advogados também, para poder fazer a base da defesa, né? E é aquele típico filme que tem julgamento envolvido. Então é um prato cheio para mim, por exemplo. Eu gosto muito de filmes que abordam esse tema, que tem julgamento, tem advogado de um lado, do outro, o juiz tendo que decidir aquela situação toda, o réu, o acusador. Sempre quando tem esse trabalho judicial nos filmes, eu gosto muito. Enfim, é um filme que eu gostei bastante. Eu assisti recentemente lá na Netflix e tem a nota 6.7 lá no IMDb. Eu daria uma nota maior, pelo menos 7.2, 7.3, porque eu gostei mesmo dele. E é um filme de 2016, então é recente, vale muito a pena você conferir lá nesse final de semana na Netflix. Golpe Duplo, sim, temos esse filme aqui também na lista de hoje. Um filme diferente do primeiro que foi indicado aqui no vídeo, mas que também tem o seu potencial, né, principalmente relacionado ao elenco, porque temos Will Smith, que é um ator que pra mim é um dos melhores da geração dele, Margot Robbie também tá lá, e o próprio Rodrigão da massa, né, Rodrigo Santoro, nosso brasileirão que representa lá nos cinemas estrangeiros. E é uma história intrigante e interessante ao mesmo tempo, né? De início você não dá nada por ela, mas as coisas vão acontecendo ali e vão te envolvendo também. Nick, que é o personagem vivido pelo Will Smith, é um trapaceiro profissional que é escolhido como vítima por uma iniciante na profissão, que no caso é a Jazz, que é a personagem vivida pela Margot Robbie, e ela tá iniciando, como vocês puderam ver, né, nessa nova profissão, que é ser trapaceiro, que é ser ladrão, e ela, sem querer, acaba escolhendo ele, que é um profissional nessa área já. E ele acaba se deixando levar pelo golpe, pra desmascará-la no momento certo. Lógico que ela fica decepcionada, porque ele acaba desmascarando ela, de fato, e ela insiste muito para que ele a ensine a ser a melhor profissional possível nessa área. Ela quer inclusive entrar para a equipe dele. E tá aí, porque é um filme que te engana muito em vários momentos. Lógico que tem alguns momentos que você, eu acho que eu percebi essa ideia que ele tá fazendo aí. Eles tentam te surpreender no filme de várias formas, só que em alguns momentos você acaba não caindo, porque você tá acostumado com filmes dessa forma. Só que eu acho que vale muito mesmo assim pelo próprio entretenimento que ele traz. Já que tem vários atores bons que trazem um filme que envolve missão, envolve roubo, assalto, isso é interessante de assistir, né? Porque o roteiro é bem trabalhadinho. O Will
Smith é um grande ator, então eu acho que nem vale muito a pena falar que ele tá muito bem nesse papel, até porque ele tá muito bem em praticamente todos os papéis que ele faz hoje em dia, né? Margot Robbie também, o próprio Rodrigo Santoro, que não tem um papel tão importante assim, é até importante o papel dele, mas ele não participa muito do filme, ele tem poucas cenas ali, sabe? Mas assim, ele consegue mostrar a marca dele. Ele é um argentino no filme, inclusive, né? Não é brasileiro, nem americano, nem nada do tipo. Então eu acho que vale muito a pena você assistir Golpe Duplo, tem lá na Netflix e a nota dele é 6.6 lá no IMDb e é um filme de 2015, então meio recente, vale a pena conferir, assiste lá. E agora a gente tem um filme aqui muito delicado, que é ele, Uma Noite de 12 Anos. É delicado porque ele mexe com ditadura, mexe com algumas coisas muito ruins que aconteceram antigamente, né? Mas ele é um filme que consegue captar muito bem a essência que ele quer trazer, sabe? Então vem aqui que eu vou te explicar o enredo direitinho dele. 1973, no Uruguai. A gente tem ali o José Mujica e mais 3 militantes que são dos Tupamaros, que é um grupo de luta contra a ditadura militar local. Ou seja, fala bastante sobre a ditadura que aconteceu no Uruguai nos anos 70, né? Eles acabam sendo presos em ações distintas e encarcerados junto a outros 9 companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. E ao longo dos anos, o grupo busca meios de sobreviver não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade, sem a menor ideia se um dia seriam soltos. E olha, é um filmão, sabe? Com uma trilha sonora muito boa, ótimas atuações, e isso que é importante quando eles querem contar uma história tão forte, sabe, desse jeito. Eles precisam de atores que consigam segurar, sabe, atores que consigam trazer pra gente toda a veracidade daquele momento, até porque é um filme baseado em fatos, né? E por ele ser tão forte de um assunto muito importante, você acaba refletindo bastante sobre tudo que ele traz pra gente, toda a história que o filme conta, né, na nossa memória. A gente fica refletindo e pensando nas coisas como eram, né, se colocando muitas vezes no lugar deles. E o filme é bem acelerado no bom sentido, né? Tem várias mudanças de local, de cenário, enfim. E consegue trazer pra gente um sofrimento bem impactante, bem cruel com as coisas que aconteciam naquela época, né? Naquela ditadura que acontecia no Uruguai nos anos 70. Mostrando pra gente que sofrer fisicamente não era o bastante. Existiam várias outras formas de tortura também. Então assim, o filme consegue colocar a gente ali naquele momento. Por isso que é um filme muito tocante de certa forma. Pra mim, vale muito a pena assistir. Ele tem a nota 7.6 lá no IMDb e é um filme de 2018, bem recente. Então confere lá que tem na Netflix. E agora um filme um pouco mais conhecido, que talvez a maioria de vocês já tenha assistido, mas a gente precisa indicar aqui, já falamos outras vezes sobre ele aqui no canal, que é o filme A Origem. Sim, quem ainda não assistiu, pelo amor de Deus, precisa assistir esse filme o quanto antes, não sei o que você tá esperando, porque ele é um filme que aborda um assunto e um gênero que eu gosto bastante, né? Ficção científica, eu acho que a maioria de vocês também gosta, né? E é dirigido por ele, Christopher Nolan, que é um diretor que eu gosto muito, além de Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, tudo isso tá no elenco. E ele é um filme que você fica pensando muito sobre ele depois que você assiste, sabe? A primeira vez que você assiste esse filme, você fica meio doido, você fica pensando a semana inteira sobre ele, então ele é um filme muito interessante também por causa disso. Mas vamos lá pra história. Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Colby, que é o personagem vivido pelo Leonardo DiCaprio, está entre os melhores na arte de roubar segredos valiosos do inconsciente durante o estado de sono. Ou seja, é um mundo bem distópico, né? Um mundo que não existe efetivamente, mas que traz essa história meio bizarra e valiosa ao mesmo tempo de entrar dentro dos sonhos das pessoas e tal. Além disso, ele é um fugitivo, porque está impedido de retornar aos Estados Unidos por causa da morte de Mal, que é a personagem vivida pela Marion Cotillard. E a questão é que ele está desesperado para ver os filhos dele, e os filhos dele moram lá nos Estados Unidos, ele quer voltar para lá. E por isso, ele acaba aceitando a ousada missão proposta por Saito, que inclusive é um empresário japonês. E essa missão seria entrar na mente de Richard Fisher, que é o herdeiro de um império econômico, e plantar a ideia de desmembrá-lo. O Saito é vivido pelo ator Ken Watanabe e o Fisher é vivido pelo ator Cillian Murphy, ou seja, um elenco bem recheado aí. E para realizar esse feito, ele conta com a ajuda do parceiro Arthur, ou seja, você acaba combinando 3 elementos muito importantes para a qualidade de um filme, né? Grandes atores, um gênero que tem um enredo muito interessante e também um grande diretor. E esse filme reúne tudo isso, ou seja, é um filmaço de 2010 que tem a nota 8.8 lá no IMDb, ou seja, um notão, é quase 9, eu daria uma nota maior, mas para IMDb é um notaço. E o filme, na verdade, se você assistir mais de uma vez, você vai pescar algumas coisas diferentes que você não tinha pescado na primeira vez que você assistiu. Não só
relacionadas ao filme, mas tudo que ele quer também dizer pra você, sabe? Então é um filme que pode te entregar muitas coisas além do próprio roteiro e enredo que ele tem ali pra você da própria história. Ele pode te dizer várias coisas pra sua vida também. Então, ó, vale muito a pena você assistir esse filme. Inception, mais conhecido como A Origem, né? Tem lá na Netflix, assiste que você não vai se arrepender se você ainda não assistiu. E a gente tem aqui nessa lista também o filme Jack, sim, um filme protagonizado por Natalie Portman, que inclusive foi indicada ao Oscar por esse papel, e ele conta a história da Jack Kennedy, então também é um filme baseado em fatos, pelo menos ali momentos após a morte do marido dela, do Kennedyzão, né, o ex-presidente dos Estados Unidos que morreu. E como vocês sabem na própria história, né, nesse filme também ela inesperadamente fica viúva do marido dela, e também lida com trauma nos 4 dias posteriores ao assassinato do seu marido, que no caso, como eu já disse aqui, era o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que todo mundo sabe, né, que foi morto ao ar livre, tomando um tiro do lado da esposa, ela estava do lado dele, inclusive. E esse filme tem um roteiro muito amarradinho, ele é bem traçado, sabe? Junto com a atuação da Natalie Portman, faz com que o filme fique mais interessante ainda. Porque como o filme conta os momentos logo após a morte do Kennedy, ela ainda tá muito traumatizada. Então, assim, é um momento de luto e ao mesmo tempo um momento bem traumático, né? Pós-traumático, no caso, dessa situação toda que aconteceu. E também como ela pode tratar esse assunto bem complicado e sério que acaba caindo no colo dela, né? Lógico, né? O filme fala sobre um ex-presidente dos Estados Unidos que morreu, a viúva dele e tal. Então sempre tem um ufanismo americano que às vezes impera nos filmes que eles trazem pra gente. Só que isso não atrapalha em nada na experiência do filme, sabe? A atuação da Natalie Portman é o diferencial do filme. O filme é baseado nessa personagem. O nome do filme é o nome dessa personagem. Mas isso não quer dizer que o enredo também seja bom o suficiente para poder acompanhar a história dessa personagem, né? Então, assim, é um filme que eu acho que vale muito a pena você assistir lá na Netflix. Tem a nota 6.7, se eu não me engano, porque foram esses os filmes indicados. Tá aí a lista do print para você dar aquele print maroto na tela, para ter esses filmes e assistir depois, não esquecer dos nomes. Mas para você, qual foi o filme que mais te interessou dessa lista? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião também, poder conversar um pouquinho com você. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando vídeos como esses, de dicas de filmes de Netflix e de outros streams também. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, hein? Segue a gente lá, é isso aí, valeu!